Olá! No vídeo de hoje eu vou contar uma história que eu considero ela uma história de vitória, onde a glória de Deus se manifestou mais uma vez na minha vida e eu quero compartilhar isso com vocês. Bom, desde já eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu acho assim bem interessante para a gente poder, né, alcançar mais pessoas, para a gente fortalecer o canal. Então, como todas as pessoas que me conhecem já sabem, né, eu tenho 3 filhos. A minha filha mais velha, ela se chama Vanessa. Quando ela tinha 4 anos, ela apresentou um problema de saúde. Eu estava trabalhando na empresa. Nessa empresa, eu entrava 7 horas da manhã e saía às 17 horas. E o meu horário do almoço eu fazia lá. Nesta época, eu ainda não tinha carro. Então eu ia de ônibus. E na hora ali por volta de 10h30, 11 horas, eu comecei a sentir um aperto no meu coração, algo em mim que falava assim: vai na sua casa, vai na sua casa. E lá na empresa, eles tinham um sistema assim de carregamento de cargas, e aí tinha a fila. Então os caminhões se posicionavam na fila. E um amigo meu, ele trabalhava nessa empresa e ele estava na fila, já quase na vez. Eu cheguei nele e falei assim: me leva em casa. Ele falou assim: mas Di, você quer ir em casa agora? Eu falei assim: não, me leva em casa. Ele falou assim: não, mas. Eu falei: me leva em casa agora. Porque era muito difícil, táxis, tudo era muito difícil naquela época. Aí ele pegou e falou: não, tudo bem. Quando ele viu eu naquela ansiedade, sabe? Aí eu já pedi autorização e saí. Cheguei em casa, a minha filha estava começando a dar convulsão. Gente, ela ficava em pé e a ponta do pé dela levantava e não conseguia baixar. Ela ficava parecendo uma mola, não tem quando você dá pressão? E eu olhei nela daquele jeito assim, já peguei ela correndo. Quando eu toquei nela, ela já começou a aquecer. Aí levei ela, esse meu amigo junto comigo, que precisava só me deixar e voltar. Ele falou assim: eu vou descer para dar um beijo na Vanessa. E aí aconteceu tudo isso. Esse meu amigo, já daí, ele me levou para o hospital. Um hospital mais ou menos, assim, uns 10 quilômetros da minha casa, de onde eu morava, né? Aí eu cheguei lá, o médico internou a minha filha na hora. Ela estava convulsionando, a febre altíssima. Já internou, ficou 15 dias internada. Aí, quando eu fui na pediatra dela, ela já estava bem, né? Tudo. Aí eu falei com a pediatra, falei assim: ai, doutora, eu te traí. Ela falou: como assim? Eu falei assim: não, eu precisei levar a Vanessa em outro médico. Ela falou: o que aconteceu? Eu falei: ela ficou internada durante 15 dias. Ela falou: o que aconteceu? Eu falei assim: ela. Contei a história, né? Ela tinha tido convulsão, febre altíssima. A doutora falou: precisa investigar isso aí. Essas coisas não acontecem assim. Aí investigou, descobriu que a minha filha tinha 2,5 rins e um rim dela tinha apodrecido no corpo dela. E ele caía os pedacinhos assim. Então ela fazia xixi, saía como você joga aveia na água, não tem? De fazer mingau. Era assim que saía o xixi dela. Como ela era muito novinha, a gente procurei um especialista e ele falou: vai ter que esperar mais um pouco. Então, quando ela tiver com quase 6 anos, a gente faz a cirurgia. E aí eu fui mantendo com remédio. Quando chegou na época da cirurgia, o doutor marcou a cirurgia. Quando chegou no dia da cirurgia, o plano, um plano bom, gente, na época recusou. Na hora da cirurgia, não, o plano não autorizou porque é doença congênita. Aí nós tivemos que ir embora para casa, minha filha correndo risco de vida. Aí eu falei com Deus, falei: pai, a minha filha precisa fazer essa cirurgia. O Senhor resolve isso para mim, eu não tenho o que fazer. E antes, na época,
ex-esposo, ele tinha uma fábrica de móveis e tinha tido uma encomenda anteriormente, assim, uns 6 meses antes, assim, de 50 jogos de mesa com 4 cadeiras. E estava tudo amontoado no depósito, porque a pessoa não pagou e ele teve que pegar de volta. Então aquilo foi um prejuízo e eu orei e pedi para Deus ajudar a gente a levantar aquele dinheiro. Gente, era um valor alto. Era a cirurgia, com o hospital, com a despesa toda, assim, o plano não pagaria nada. De uma hora para outra, vendeu todos aqueles móveis e por um preço assim bem maior do que foi vendido para aquela pessoa, porque fez os conjuntos, vendia conjuntos separados e nós vendemos, arrecadamos todo o dinheiro para fazer a cirurgia em uma semana. Então, Deus abriu as portas para que o dinheiro entrasse. Aí a gente reservou tudo, cheguei lá no médico, fui entregar o dinheiro para ele. Eu grávida da minha filha do meio de 7 meses. Fui entregar o dinheiro para o doutor, né, o cirurgião. Ele falou assim, eu não vou receber agora. É uma cirurgia de risco, eu prefiro receber depois que terminar a cirurgia, dê tudo certo. Imagina como eu fiquei. Aí eu voltei para casa e sempre orando, falando com Deus, me sustentar, me dar força para aquele momento. No dia da cirurgia, era meio-dia, quando a equipe foi buscar minha filha para ir para o centro cirúrgico. E o doutor pediu para não levar relógio, para ninguém levar relógio. Que ia ser uma cirurgia longa e que ele pediu até para ficar uma enfermeira cuidando, né? Aferindo a minha pressão. Tinha uma cadeira especial lá, a gente reservou o apartamento maior que tinha lá no hospital. E para eu ter um certo conforto também, né? E mais pessoas queriam estar lá. Aí a equipe foi indo e eu fui atrás ali, junto com a minha filha, segurando na mão dela, assim, eu estava assim me esforçando para me conter, né? Porque a dor era muito grande, o medo. Aí na hora que entrou, não tem aquela hora que tem aquela porta que passa assim e antes era assim, aquela porta que não sei o nome. Aquela hora, a hora que eu fui, era o centro cirúrgico. Então aquilo bateu no meu rosto. A hora que eu vi que a minha filha já tinha entrado e o doutor falou, a equipe, né, uma das pessoas da equipe disse assim, mãe, daqui não pode passar. Naquela hora eu parei e disse, pai, a minha filha, o Senhor me deu. Ela não é minha, ela é tua. E se for da tua vontade, pai, traga ela para os meus braços novamente. Mas se não for da tua vontade, ela é tua. Leve ela. Porque o Senhor é o meu pai. O Senhor está no comando da minha vida. Agora, se for para minha filha voltar, traga ela, pai, perfeita, curada, sã e salva. Está nas tuas mãos. Naquele momento, assim, eu falei e desceu uma lágrima dos meus olhos, assim, tamanha era a minha dor. E eu voltei porque o médico me viu, porque todo mundo com muito cuidado comigo, porque grávida de 7 meses. Aí o médico falou assim, mãe, cadê os exames dela? Eu falei assim, tá lá no quarto. Quando eu cheguei lá no quarto, lá onde a gente estava, né? O quarto era bem grande, gente, assim. E a minha mãe, ela estava lá também. E aquele pessoal estava tudo fora, lá fora, porque tinha o apartamento e uma sala na frente. Estava todo mundo de joelhos no chão, orando pela minha filha. E quando eu entrei, eu fui tomada por uma força superior. Peguei o envelope com os exames, levei para o médico as imagens, voltei lá, entreguei para o médico e voltei confiante que Deus ia devolver a minha filha.
Aí tinha uma poltrona me esperando, sentei na poltrona, era por volta de meio-dia e meio, que aí daí em diante não era mais para eu me preocupar com o horário, porque como a cirurgia ia demorar. Eu fiquei sentada, sem me levantar, até a hora que a enfermeira foi lá avisar que a minha filha já tinha saído do centro cirúrgico, era 7 horas da noite, quando ela saiu do centro cirúrgico. Ela foi para a UTI e quando foi por volta de 10 horas, ela foi para o quarto. Ela estava com a sonda, toda hora tinha que trocar o colchão, porque era uma quantidade muito grande de sangue. No outro dia, cedo, e eu passei a noite ali com ela, acordada, ali cuidando dela. Quando foi no outro dia, ela teve uma melhora tão grande, foi tirado o dreno, né? Era o dreno, não era a sonda, era um dreno. Tirou o dreno e no terceiro dia a minha filha estava andando. Então aconteceu um verdadeiro milagre na vida da minha filha. Sabe, uma recuperação tão rápida que um médico mesmo falou: gente, eu estou impressionado com a recuperação. E Deus devolveu a minha filha com saúde. E é isso. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando essa história e dizer que não importa o momento que você esteja passando, Deus está contigo, porque Deus não nos abandona. E a gente precisa aprender, de alguma maneira, a confiar no poder divino, confiar na força e decretar nas nossas vidas saúde, paz, harmonia, prosperidade e riquezas. Então, eu peço que, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, com seus familiares e dê um like. Eu agradeço profundamente essa oportunidade e até o próximo vídeo.